Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 2, nós vamos fazer a leitura do verso 9 a 16. Romanos 2, 9 a 16. Nós sempre começamos aqui já debaixo da bênção do Senhor, crendo que Ele vai nos abençoar, porque oramos enquanto falávamos com as crianças, oração tão válida quanto feita para ou com adultos, né? Porque a gente sempre ora para Deus. Romanos capítulo 2, isso dá sequência à série de exposições na carta de Paulo aos Romanos. Diz assim a palavra do Senhor: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Eles mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Amém. A carta de Paulo aos Romanos é uma carta muito rica, porque ela é cheia de teologia. Ela está tentando condensar toda a mensagem, tudo o que Paulo crê, porque ele está se apresentando para uma igreja que não o conhece e que vai julgar se vai dar ou não uma oferta para ele a partir da mensagem que ele está apresentando. Então é importante que Paulo não esqueça nenhum item, mas esses itens que compõem o que Paulo chama de meu evangelho, já estavam presentes ou estariam presentes, a depender de quando essas cartas foram escritas, em outros lugares. Como, por exemplo, o trecho que a gente acabou de ler agora, em Romanos capítulo 2, que você encontra um equivalente na carta que ele escreveu aos Gálatas. É o mesmo argumento. Mas a sessão em que nós estamos não é das melhores. Paulo não está falando aqui da salvação. Ele está falando da condenação. E a minha introdução começa com a dificuldade de falar sobre esse tema hoje em dia. Porque as pessoas não estão mais preocupadas com o seu destino eterno. Elas estão mais preocupadas com os seus relacionamentos presentes. Inclusive, essa tem sido a temática das pregações modernas. Elas não falam mais de juízo final, nem de céu e inferno. Elas falam do relacionamento que você tem que ter com Deus. Porque, principalmente vocês, que são maioria jovem, já cresceu numa cultura onde o relacionamento que você tem com qualquer coisa é a coisa mais importante da sua vida. Então, se você tem um relacionamento com Deus, ótimo. Se você tem um relacionamento com seu cachorro, ótimo. Se você tem um relacionamento com as suas coisas, ótimo. Porque relacionamentos é o fim principal da existência do homem moderno. Porque Deus criou o homem para se relacionar. O problema é que o fim principal do homem não é esse, o relacionamento não é o principal alvo de Deus para a sua vida. É claro que, como Satanás, lembrando C.S. Lewis, não consegue criar nada, ele tem que deturpar o que já existe, carta de diabo velho a seu sobrinho, ele tem um quê de verdade aí. É fato que você tem que ter um relacionamento verdadeiro com Deus, mas existe céu e inferno, sim.
Eu acho também que se a gente retornar, ou um apelo a que se retorne à época onde todo domingo o que você ia ouvir era ou céu ou inferno. E agora eu falo para os mais velhos de vocês, que cresceram em um outro ambiente, onde tudo se resumia a destino final, porque a gente, não os mais velhos daqui, mas aos avós de vocês, que cresceram numa época onde você não sabia se você iria passar dos 60 anos de idade. E então, tendo uma perspectiva tão precoce da morte, era mais importante se preocupar com o que vem depois dela do que com esta vida que passaria num piscar de olhos. Agora não. A estimativa de vida está aí na casa dos 80, a gente está até tentando resolver as questões de previdência, porque o povo não vai morrer, né? Vai ficar muita gente aí, e a gente precisa recalcular o trem para poder pagar, né? Então a gente começa a se preocupar mais em como a gente vai viver agora, e não em como a gente vai passar o restante da eternidade. Eu acho isso muito curioso, porque o salmista Moisés já dizia que quando a gente consegue muito, a gente chega com uma vida na casa dos 80 e chegando lá, a gente chega cansado e chateado. Não chega com pique. Exceto uma pessoa que eu não vou fazer referência a ele, mas vocês sabem de quem eu estou falando, que ele vai chegar correndo 20 quilômetros, pelo menos. Mas o restante de nós, não. Então, cuida bem da sua alma, porque tem céu e inferno. E é com isso que Paulo começa o texto de hoje. Mas Paulo não está começando esse texto. Esse texto que nós estamos lendo, você percebeu aí que é bem no meio da questão, é que Paulo está continuando um argumento que ele começou lá em cima, no verso de número 1 do capítulo 2. Paulo começou a dizer que todos são indesculpáveis quando fazem um julgamento, porque esse julgamento retorna para você como condenação. E Paulo levanta uma pergunta no verso 3. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? E mesmo depois de ter dado a resposta, algumas argumentações, alguns contrapontos poderiam ter sido ditos. Paulo está prevendo que o seu ouvinte vai pensar em alguma contra-argumentação e já vai destruí-la na base. Observe aí o verso de número 11. O verso de número 11 diz que não há acepção de pessoas para Deus. O verso de número 11 vem depois do 9 e do 10. E nele, Paulo encerra todos debaixo da condenação da lei. E a gente fala isso como crente, como se todo mundo tivesse que entender essa expressão. Mas vamos lembrar da igreja do apóstolo Paulo, para a qual ele está escrevendo. Os crentes em Roma eram um misto de gentios com judeus. E esta igreja mista está recebendo, ou multiétnica, está recebendo, claro que existe uma maioria gentílica, mas ela está recebendo uma carta só para o apóstolo, ele não está mandando uma carta para cada, está mandando uma carta para a igreja. Só que existiam diferenças, marcantes inclusive, Paulo não as poderia ignorar. Como assim todo mundo está debaixo da lei? Os judeus haviam sido historicamente o povo que Deus escolheu para ser o repositório de suas promessas e advertências. De todos os povos do planeta, de todos os momentos da história. Deus construiu o povo judeu para depositar sobre eles a sua lei e, através deles, o mundo inteiro. Eles seriam o canal de disseminação da lei de Deus. Seria no pai deles, Abraão, que todo mundo seria abençoado. E não era todo mundo no sentido genérico, era todo o mundo. Ok. Agora, os demais povos, os gentios aqui na sua
Bíblia está aí colocado como gregos, né, representados por aqueles de fala grega, eles não tinham recebido nada. Enquanto os judeus estavam lá subindo o Monte Sinai, e fogo, e clangor de trombeta, e piruetas, e fogos de artifício, tinha índio aqui que estava vivendo sua vida tranquilamente, pescando seu peixe. Tinha o outro lá na Polinésia, tinha uns alemães que não sabiam falar a língua grega, inclusive eles achavam eles meio bárbaros, não é? Eles falavam uma língua que soava aos ouvidos deles como blá, 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 que é da onde vem a palavra. Alguns deles não tinham, desses povos, não tinham tido contato com a cultura judaica. E até aí tudo bem, né? Paulo está dizendo que eles também estão debaixo da lei. Aí ficou ruim, porque não faz o menor sentido. Nunca vou ser julgado pela lei do seu país, da sua cultura. Nunca ouvi falar de você. Muito prazer, eu sou um judeu. O que é isso? É de comer? Nunca ouviram falar. Pois é. Daí o apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito de Deus, está aqui acabando com qualquer desculpa que isente da responsabilidade pela morte eterna. Porque imagine que no julgamento final, Jesus Cristo julgando, e a gente vai chegar nesse ponto, onde eu vou explicar que Jesus é o juiz, Jesus Cristo julgando todos os povos, chega uma pessoa lá que não sabe nem o que está acontecendo e ele diz, muito prazer, eu sou Jesus. Ele falou, quem é Jesus? Da onde? Então, rapidamente, um resuminho aqui em 5 minutinhos antes de eu jogar você no inferno. Eu sou Deus, que criou todo mundo, e eu encarnei no povo judeu, eu virei homem e fui para o povo judeu, e falei, pode parar, o que é judeu? O que é um judeu? É claro que ninguém vai poder dizer isso, porque depois da diáspora, né, tem judeu em todo lugar do planeta, mas eles não são mais o repositório de Deus para as suas promessas e para o seu evangelho. Eles eram. E porque falharam na missão, isso mudou. Mas que seria uma desculpa e tanto seria, não é? Eu não te adorei, desculpa, eu não sabia. Imagine que uma pessoa chegue no juízo final e com a cara lavada ou não, porque ela pode realmente nunca ter ouvido falar de Deus e dizer assim, houve um equívoco. E Paulo está dizendo, ninguém vai poder dizer que não sabia. E a gente aceita isso. Você aceitou isso de boa. Lá atrás, quando eu disse isso, dois domingos atrás, você aceitou isso. É verdade, que se lasquem, né? Por quê? Porque você ouviu. Você está de boas. Hoje é o dia de você tomar algumas cajadadas. Paulo remove dos gentios a alegação de ignorância. Por outro lado, a gente vai ver como aqui. Por outro lado, os judeus já se gloriavam na honra de ter sido os depositários da lei de Deus. Quando Paulo diz assim, eles vão ser condenados porque não obedeceram à lei, quem conhece a lei sabe e fala, é verdade, tem mais que mandar para o inferno mesmo. E aí Paulo diz assim, mas o judeu, ele não está muito melhor, porque ele não obedeceu à lei que recebeu. E Paulo remove também dos judeus qualquer tentativa de subterfúgio. Dos gentios, a alegação de ignorância. Dos judeus, a falsa ou fútil vanglória. O judeu achava que ia para o céu pelo simples fato de ser judeu. Era direito. Tem muita gente que acha isso hoje entre os cristãos? Sim, senhores. Tem um amigo, pastor, cujos pais não eram crentes, e ele sempre ouvia dos pais que ele não se converteriam porque quando ele chegasse no céu, ele me contando que o pai disse isso a ele, que quando ele chegasse no céu, não é no julgamento, no céu, e Pedro barrasse, ele achava que era Pedro, barrasse a entrada na porta, ele diria, você conhece o reverendo fulano?
Ele fala, claro que conheço, está aqui dentro. Sou o pai. Deixa eu entrar aí. Mas tem muita gente que também acha que tem o direito de permanecer na igreja porque é filho de crente. Conhece o reverendo fulano? Sou o filho. Conhece fulana, grande missionária? Conhece ciclano, grande pregador? Conhece o grande diácono, o grande presbítero? É meu parente, meu primo, cresci junto. E assim vai. O que Paulo está nos dizendo é que Deus não tomará por base qualquer vantagem aparente, pois a lei iguala a todos debaixo de justa condenação. O que é vantagem aparente? Não precisa levantar a mão, que eu conheço a história de praticamente todos, mas você cresceu na igreja? Você já não cresceu nem na igreja que você cresceu, que você está aqui, então acabou, já deu ruim. Você é filho de crente? Você se converteu na idade adulta? Fala, mas eu tenho uma vantagem. Quando eu me converti, eu já vim para a presbiteriana. Eu me converti contigo. Que isso aí não é uma vantagem? Já quando eu converti, eu já virei reformado. Isso é uma vantagem, né? Minha primeira pública profissão de fé foi em tal igreja, em tal denominação, com tal pastor. Você não gosta de pensar nas vantagens que você teve? Tem a vantagem de ter nascido numa família cristã, vantagem de ter pertencido a uma boa igreja, vantagem de ter sido discipulado por uma grande pessoa. Pensa nas suas vantagens espirituais. Paulo está dizendo que elas não valem nada, se o assunto é condenação, céu ou inferno, ou absolvição. Calma que eu ainda não cheguei nos pontos, eu estou preparando você para a pancada. E é essa a afirmação que precisa de qualificação. É aqui que Paulo quer chegar, é aqui que eu vejo que as lições do texto brilham. Paulo está dizendo que Deus não vai levar em consideração nenhuma vantagem aparente, porque a lei iguala a todos debaixo de condenação. Bom, se o judeu recebeu a lei e o gentio não, como é que Deus pode colocar todos debaixo da lei? Como podem os gentios serem julgados por uma lei da qual nunca ouviram falar? E não se engane, vocês não são judeus. Vocês são gentios. Todos nós somos. Até o mais Abdias de todos ainda é gentio. Judeu você não tem nada, nem a cara. Então você está debaixo da lei. Do outro lado está pensando o judeu de verdade. A lei não é um problema para mim. Se nós sempre fomos os únicos interessados em cumprir a lei, pelo menos alguma vantagem há. E de fato há, mas essa vantagem não é o assunto de agora. Por quê? Porque o capítulo 3, verso 1, começa falando sobre as vantagens de ter sido judeu. Esse não é o assunto de hoje. Paulo está começando dizendo que existem, Paulo no capítulo 3 diz que existe alguma vantagem, mas esta vantagem não será usada para a absolvição de ninguém. Por quê? Bom, vamos olhar para a estrutura desse texto? Sua Bíblia está aberta em Romanos 2, 9 a 16. A primeira coisa que você tem que notar nesse texto para entender as lições é que Paulo começa uma série de contrastes. Você reparou nisso? Que agora Paulo embala numa série de contrastes. Tribulação de um lado, glória do outro, angústia de um lado, paz do outro, gentio para um lado, judeu para o outro. Repararam nisso? E não para por aí. Ele fala daqueles que pecam sem lei e fala daqueles que pecam com lei. Ele fala daqueles que praticam a lei e daqueles que não praticam a lei. Já estou no verso 13. Ele fala daqueles que procedem de conformidade com a lei sem ter lei, e provando assim que a lei está lá presente. Paulo começa uma série de contrastes. Vai reparando nisso. Segunda coisa que você tem que lembrar aqui é que o principal contraste deste pedacinho são os sem lei versus os detentores da lei. Esse é o principal contraste. Por quê? Porque Paulo quer solucionar aquela pergunta: como é que todos estão debaixo da lei? Como é que você, brasileiro, só tem brasileiro aqui,
está debaixo da lei. Se você nem é judeu, etc. Segunda coisa que eu quero que você veja, ou terceira coisa que eu quero que você veja em termos estruturais, é como Paulo organiza esse texto. Que aí a gente começa as lições. Olha o verso 9 e 10. Paulo fala do resultado final do julgamento. Mas no verso 11, ele começa a dizer a razão por detrás do julgamento dos versos anteriores. Como é que eu sei disso? Porque no verso 11 ele diz assim, por quê? Por quê? Inclusive é uma expressão em grego que está tentando concluir, explicar esses versos antecedentes. Então, verso 9 e 10 fala do resultado final do julgamento e o 11 fala da explicação. Olha de novo para o verso 12. O verso 12 diz que a lei é o ponto em comum para todos, e os que receberam e os que nunca ouviram falar têm em comum a lei. E os versos 13 a 15 tem o quê? A explicação. Como é que eu sei disso? Porque no verso 13 está escrito o quê? Por quê? Vai explicar por quê que a lei é o ponto comum. E o verso 16? Verso 16 é a conclusão. Conclusão meio ruim, mas é a conclusão. Ele dá um meio que, oh meu Deus, essa é a conclusão? Esta é a conclusão. Entenderam? Essa é a estrutura desse texto. Por isso, eu quero trazer 3 lições para os irmãos nesta manhã. Paulo, lembrei vocês no começo, está apresentando a mensagem dele, por isso que ele termina falando sobre o seu evangelho, é uma figura de linguagem para se referir à sua mensagem, não quer dizer que o evangelho era dele, o evangelho sempre foi do Senhor Jesus, é que o evangelho que ele anunciava. A gente usa isso no português, fica cheio de dedos com Paulo usando isso na Bíblia. É a mesma figura. Paulo está apresentando o evangelho para que a igreja perceba esse evangelho e invista nesse evangelho. Então, eu vou preferir anunciar esse texto como que tipo de evangelho a gente tem que anunciar. E eu acho que temos 3 lições aqui que nos ensinam que tipo de evangelho o nosso mundo ainda precisa. Como são contrastes. O primeiro contraste é que o evangelho que devemos anunciar contém céu, mas também contém inferno. Esse é o primeiro ponto. O evangelho que nós devemos anunciar contém céu, e a gente tem que falar do céu. Aliás, o evangelho é o caminho para o céu. Nós evangelizamos justamente para que aquilo que está no verso 10 seja uma realidade na vida das pessoas. Glória, honra e paz. Precisamos anunciar um evangelho que fale de céu. Precisamos lembrar as pessoas que o céu não é aqui. Precisamos lembrar que tudo o que há para ser vivido não está aqui. Precisamos nos lembrar da lição que a gente começou na semana passada, que o que fazemos aqui tem eco para a eternidade. E que quando a gente celebra esta mesa, nós estamos antevendo justamente a glória, a honra e a paz. Calma que eu vou chegar na parte que ela só é para todo aquele que pratica o bem, mas não ainda. A primeira lição que eu quero lembrá-los é que a nossa mensagem, e é sempre assim, né? Quando o pastor fala que a nossa mensagem tem céu, mas também inferno, você já viu que a pregação é sobre inferno. Não. Uma moeda só tem valor quando os 2 lados estão equilibrados, os 2 lados estão presentes. Nós pregamos uma espada de 2 gumes. Se de um lado anunciamos o céu, precisamos anunciar o inferno também, porque a boa notícia que a gente anuncia só faz sentido nas trevas da má notícia. É claro que você quer uma boa notícia, você não chega no médico e ele fala assim, olha, eu tenho uma boa notícia para você, o que você tem cura. Você já gela, porque como assim o que eu tenho tem cura? O que eu tenho? Já imaginou? Médico treinado por especialistas da autoestima. Saiu os exames, mas tudo bem, tem cura. Tudo bem, tem cura? O que eu tenho?
Porque a gente duvida quando fala, não é? Vocês conhecem a história do médico que disse, olha, saiu o exame e você tem 2 problemas. O primeiro deles é que você tem câncer e vai morrer daqui a 3 meses. Falou, nossa, doutor, que cru? Em câncer e vou morrer? Ele falou, calma, o segundo exame diz que você tem Alzheimer, você vai esquecer o que eu disse. Ei, não ri, olha só assim, não, eu já preguei usando essa figura numa reunião de sínodo e eu ainda terminei dizendo, vocês podem ficar sem graça, vocês podem rir, não precisa ficar sem graça, porque eu já tive câncer e minha avó tem Alzheimer, então eu posso fazer essa piada. Aí que o povo não conseguia rir mesmo. A gente fala com isso como se fosse, meu Deus, ele falou naquele assunto. Irmãos, essa vida não é a última que a gente tem, o fim não é aqui. E a gente está tão preocupado com a nossa saúde aqui, que a gente não consegue mais nem brincar com as nossas doenças. Ah, achou terrível? Pois, um dos meus professores, querido também, George Scipione, câncer terminal, foi para casa para morrer e ele sabia disso. E umas 2 semanas antes dele falecer, ligaram para ele alguns amigos, eu tenho um em específico, mais próximo, que estava no grupo de amigos que ele conseguiu falar com ele por Skype. Ele gostava do Skype. E começou todo mundo a entrar na ligação e todo mundo começou a se despedir dele e ele estava morrendo. E ele disse assim, está acontecendo alguma coisa que eu não estou sabendo? Por que vocês estão aqui? Não me diga que eu vou morrer na cama com câncer fazendo piada. Esse era o Scipione. Por quê? Você tem medo do quê? De morrer? Você tem medo de ter uma doença que te faça esquecer? Que daqui a pouco você esqueça o que eu disse? Um outro professor, esse está vivinho, correndo 20 quilômetros, foi visitar um famoso apologista, nem preciso fingir que não era o Cornelius Van Til. Ele era sul-africano, ele não falava holandês, mas a língua é muito parecida. Eu não vou falar a saudação, porque meu holandês é pior do que o meu havaiano. Então, ele entrou na sala, Van Til estava de cama, ele já não tinha mais consciência, ele já tinha perdido muito da sua memória, já estava bem debilitado mentalmente, ele já não falava coisa com coisa, já não reconhecia as pessoas. E aí o meu professor quis engrossar as canelas e ao entrar no quarto e vê-lo na cama, ele falou, bom, o que eu vou falar para ele? Eu vou falar, olá, tudo bem? Em afrikaans, que é holandês, para fazer uma média. E o Van Til já não respondia, né? Oi, tudo bem? Ele não fazia ligações. E aí quando ele abriu a porta, ele falou, olá, tudo bem? Em afrikaans, que era o holandês antigo. O Van Til não pensou 2 vezes. A minha certeza na vida ou na morte é que minha alma pertence a Cristo. Ele respondeu a primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg em holandês. Porque ele estava com Alzheimer, ele não lembrava de nada, mas ele lembrava que na vida ou na morte ele pertencia a Cristo. Nosso evangelho tem céu, mas também tem inferno. O nosso evangelho tem que carregar uma mensagem que fale da tribulação e da angústia que virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, e glória, honra e paz a todo o que faz o bem. Mas a gente tem dedos, a gente tem cuidados que não contribuem. Qual o problema da gente falar de céu e inferno? Porque no meio do caminho a gente tem que falar de morte. Tem que falar de dor e doença, pois o nosso evangelho vai além e a gente às vezes esquece disso. O problema é que o que aguardava os judeus era uma condição pior do que a dos gentios, porque a condenação deles estava anunciada na própria lei. E o que me estranha é que a gente esquece que o nosso evangelho tem as 2 coisas. A gente quer falar só de um lado ou só de outro. Quando antigamente alguém falava, mas na minha época se falava mais sobre céu e inferno, na verdade se falava mais de inferno. Porque queria se convencer as pessoas de fugir do inferno indo para o céu. Só que isso não existe.
As pessoas vão para o céu por causa de Cristo Jesus. Elas têm que amar a Cristo e querê-lo e não desejar fugir do inferno, porque não é uma motivação tão grande assim. Segunda lição que eu vejo nesse texto, que nosso evangelho contém fé, mas também contém obras. Sim, a gente enfatiza muito a fé e eu entendo a dificuldade de abordarmos textos como o de Tiago e textos como este do apóstolo Paulo, onde a ênfase não é a fé, mas as obras. E qual é o grande temor da gente? Da gente aqui, não da gente universo dos evangélicos mundiais. Não, do evangelho do universo microcósmico dos calvinistas. É que a gente detestaria soar como arminiano. A gente tem alergia a isso. A gente falar de obras, fala, olha lá, ele é arminiano. Eu já tive uma pregação onde eu preguei um texto sobre obras e da minha igreja lá na época, né, tinha uma pessoa que era arminiana e ela me dava muita dor de cabeça e o restante era calvinista. Naquele dia saiu todo mundo contrariado e aquela pessoa saiu feliz. Ela falou assim, pastor, o senhor falou como arminiano. Não se fala como calvinista, não se fala como arminiano, não se fala como hino, se fala como cristão. O evangelho contém fé, mas também contém obras. E olha só como Paulo coloca essa questão. Ele diz no verso 13, dá uma olhada lá. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Outra forma de dizer isso é como ele colocou lá em cima nos versos 9 e 10. Porque céu e inferno separam aqueles que fizeram o mal daqueles que praticaram o bem. O equivalente moderno à postura do judeu, criticada aqui pelo apóstolo Paulo, porque ele está dizendo que apenas aquele que ouve a lei não está salvo, o equivalente moderno é o achar uma boa igreja para ir. E essa é uma questão interessante. Quando eu e minha família moramos fora, uma das questões que um dos professores discutiu comigo foi justamente essa, a dificuldade de achar uma igreja. Por quê? Porque as pessoas querem uma igreja onde se sentar no domingo. E a gente tem que buscar uma igreja para chamar de nossa. Não é um lugar onde se sentar, porque isso basta haver espaço. A gente precisa de uma igreja onde a gente seja parte daquele povo. E era essa dificuldade que eles tinham, de nos abraçar, os estrangeiros, como se aquela fosse a nossa igreja. Eu achei isso muito interessante. Um outro colega, já há mais tempo lá, missionário, ele dizia isso, vocês são a minha casa longe de casa. Eu me lembro como essa frase me impactou. Não é aquela, é a igreja. Porque o nosso lar não é este. Nosso lar não é daqui. Nós almejamos pelo lar celestial, o lar final. Então a igreja é sempre a nossa casa longe de casa. Por isso a importância de acharmos uma igreja. Bom, dito isso, voltemos ao fato de que o evangelho contém fé, mas também contém obras. Por quê? Porque conter fé seria o equivalente a ouvir uma boa pregação, ler boa teologia, saber a verdade. E tem muita gente que acha que isso é tudo. São os equivalentes aos judeus modernos da época de Paulo. Se você não pratica aquilo que aprende aqui, você é tão hipócrita quanto aqueles na época do apóstolo Paulo. Porque você não estará salvo porque fez a escolha por uma igreja X, Y ou Z. Estou salvo, escolhi a igreja que eu vou fazer parte. Pronto. A escolha de Deus é que salva você.
Você que é o escolhido de Deus, não é a escolha que você fez. Só coloquei esse trocadilho para não soar como arminiano. Eu escolhi Deus, Deus que me escolheu. Mas é fato. O que te salva é você ser escolhido por Deus e não a escolha que você fez. Porque a escolha que você fez é óbvia, né? Aqui é a melhor teologia, aqui é a melhor igreja, aqui é a melhor pregação. Você que acha isso. Que bom que vocês acham isso. Mas se você achar que por isso você está salvo, a gente não está dando nem cartão de membro, que dirá garantia de salvação. Mas esse é o problema, a gente acha sim. Agora eu vou para o céu, escolhi a melhor igreja, agora vai. Agora vai, teologia boa, agora achei o meu lugar. Não, a escolha de Deus é evidenciada pela vida que você leva. Você é eleito? Como é que eu faço para saber que sou eleito? Olha para a própria vida. Se você pratica a lei, você é um eleito. O Evangelho explica que a lei é a norma. E é uma coisa curiosa também de notar aqui, é que não somente aos que são da fé, na época do apóstolo judeu, no nosso caso da igreja, mas também aqueles que por natureza agem de conformidade com a lei, verso 14. Paulo está o tempo todo explicando para você por que pessoas não crentes se comportam moralmente bem. E a gente tem a impressão que gente boa vai tudo para o céu e gente do lado negro da força vai tudo para o inferno. Deixa eu contar um segredo para vocês. Não existe outro lado que não o lado negro da força. Todos nós somos Sith, todos nós somos do mal, todos nós não prestamos, todos nós estamos encerrados debaixo da maldição da lei. E é claro que a gente fica na dúvida, mas por que uma pessoa que não tem lei procede em conformidade com a lei? Porque o procedimento é a maneira mais justa de julgar. Porque mesmo aquele que não conhece nada de cristianismo, ou da Bíblia, ou do Antigo Testamento, sabe o que é certo e sabe o que é errado. Sabe que devia falar a verdade, ser honesto em qualquer cultura do mundo. E o que isso evidencia? Que Deus não só deu a lei nos 10 mandamentos, nas tábuas ou na legislação de Israel, que Deus também, de graça, deu a lei no seu coração. E é esse o problema. Se você sabia o que era certo e não fez o que era certo, eu posso te julgar com base no que você sabe. Ou seja, haverá gradação no inferno, porque a gente sabe que uns vão ter mais galardão do que outros no céu. Ele não vai querer morar na rua do apóstolo Paulo. Né? Naquele bairro só entra gente melhorzinha. Agora, veja bem que não é ruim ir para o céu, hein? Você não vai morar no bairro do apóstolo Paulo, mas você vai morar no céu. Alguém, na época que a gente estava no seminário e a gente estava aprendendo essas doutrinas, eu me lembro que um colega usou uma expressão muito curiosa, depois da aula sobre este assunto. Ele falou assim, se na porta, se Jesus falar assim, você só entra no céu, se você lamber o céu inteirinho, a minha primeira pergunta é, com muita ou pouca saliva? Eu quero ir para o inferno, eu topo qualquer parada para entrar no céu. Mas o outro lado também é verdadeiro, tem gente que vai para o 5º dos infernos, tem outro que vai para o 7º. E aí faz diferença? Se você for só para a beirinha do inferno? Não, ufa, ainda bem que eu não me lasquei muito, só um pouquinho, hein? Pois é. E Paulo está dizendo que essa gradação vem na medida do que as pessoas conhecem, mas Deus usará um elemento que estava presente e será sua testemunha no final. Aliás, 2 elementos, não um, mas 2. Olha ali o verso de número 15. Paulo apresenta 2 testemunhas que se levantarão no dia final para testemunhar contra você. Sua consciência e seus pensamentos. Aqui a palavra pensamento é a palavra para dar origem à palavra lógica da nossa língua. Ou seja, você
será julgado por aquilo que aí dentro diz para você que você faz o que é certo e errado. E muitas vezes você acha que é o Espírito Santo te incomodando. Não é. Tem vezes que é, calma. Mas na maior parte não é. Porque quem não tem o Espírito Santo também está nesta luta interna. Ou você acha que a pessoa que mata alguém, maltrata alguém, não lutou dentro de si entre a vontade de fazer o mal e saber que não devia fazer? Hoje em dia a gente está valorizando esse tipo de sofrimento psíquico. Tadinho, ele lutou e perdeu. Pois é, essa luta será exposta no dia final, mas não para te redimir, mas para te condenar. Os seus pensamentos e a sua consciência testemunham da luta que você perdeu e você vai ser condenado por isso, porque elas são evidências, consciência e pensamentos de que a norma da lei estava gravada no coração de todo ser humano. A gente, calvinista, gosta de uns nominhos técnicos, então se você quiser aí usar tanto o semen religionis, né, a semente da religião, ou o sensus divinitatis, o senso do divino, a ideia de que o divino existe, é um bom momento para isso, porque é disso que Paulo está falando, porque ele também fala da norma da lei gravada no nosso coração. O Evangelho, não a lei, explica que a lei estava gravada no coração, ou seja, por que as pessoas que nada conhecem de Deus agem como se conhecessem, mas também explicando que isso não as isenta, pelo contrário, as condena. Essa me parece ser a segunda lição deste texto. Terceira e última lição, então, nós já vimos aqui que o Evangelho contém a mensagem do céu, mas também contém a mensagem do inferno, e a gente não pode ter boca dura para falar disso. Eu me lembro que certa feita eu preguei, eu ainda era seminarista, então as pessoas batiam na gente com menos dó, é normal. E eu fui reprimendado porque eu usei a expressão miseráveis pecadores para se referir à nobre igreja. E eles não gostaram muito. Falou, não faça isso, não use mais isto aqui. Aí eu falei, mas eu sou um miserável pecador. Eu não devia ter dito isso, porque tudo que um seminarista fala é usado contra ele. Ele disse, fale por si. Ok. Continuo sendo um pobre e miserável pecador, mas hoje, eu sendo pastor, eu já posso dizer que somos todos assim. Céu e inferno, a gente precisa anunciar que a diferença está na atitude. Precisamos anunciar que a nossa fé contém obras. As obras são uma evidência da nossa fé. As obras diferenciam o obediente do desobediente. Que não é o fato da lei existir naquela cultura ou inexistir que isenta ou salva, porque quem com lei vive, com lei é condenado. Quem sem lei vive, sem lei também é condenado. Então, o que determina? As obras. E eu já expliquei por quê. Porque a norma da lei está gravada no nosso coração e a gente constrói um monte de coisa, diz que é certo. Você não precisa saber que virtude, beleza, justiça são valores humanos, porque você leu na Bíblia, porque Deus assim se agrada. Aristóteles também falou disso, provando que a lei estava lá. Mas o último ponto é que nós devemos anunciar o Evangelho, porque o Evangelho só é Evangelho quando é completo. O Evangelho é completo. Se o Evangelho for separado de suas partes e a gente começar a escolher quantos pontos a gente quer, o Evangelho já não é mais Evangelho. É a sua mensagem.
Quando Paulo apresenta o meu evangelho, expressão que ele usa aí no verso 16, ele não está se referindo ao fato de que o evangelho é uma mensagem que Paulo construiu. Paulo está dizendo, eu prego o evangelho, mas eu quero que vocês vejam como eu prego e comparem ele com o evangelho que vocês ouviram, porque vocês vão ver que a minha mensagem é o próprio evangelho. E a conclusão a que Paulo chega no verso 16 é que o evangelho só é evangelho quando ele vem completo, porque o verso 16 é um retorno ao ponto principal que Paulo está estabelecendo aqui. Sim, olha na sua Bíblia. O verso 16, ele é um eco do verso de número 3 desse capítulo. Ele está fechando o argumento que ele mostrou lá no começo, através de provas inequívocas. A resposta final do apóstolo Paulo não é diferente da que eu já adiantei. Você não vai escapar. Por quê? Porque no dia final, Deus, por meio de Cristo, julgará os segredos dos homens. Aquilo que você pratica às ocultas, mas condena em público. Aquilo que você diz que é errado e que você sabe disso, mas continua fazendo. Os esqueletos do seu armário se levantarão para testemunhar contra você. E qual é então a conclusão a que Paulo chega? Paulo chega, no meu entender, a 3 conclusõezinhas aqui nesse verso 16. Olha lá. A primeira é que Deus julgará o mundo em Cristo Jesus. A gente tem uma ideia equivocada, por conta da nossa cultura, que Deus o Pai é muito severo e Jesus é bonzinho. Jesus é legalzinho, Jesus é fofo. Jesus falou da graça, Deus falou da lei. Pois é. Olha o verso 16. Deus julgará por meio de Cristo Jesus. Jesus será o juiz de Deus no dia final. Isso é terrível. Ele será implacável. Eu sei que você está pensando, mas ele é bonzinho, né? Ele salva, ele não vai mandar o povo para o inferno, né? Vai. E vai fazer isso com a nossa ajuda. Mas isso é assunto para alguns capítulos para frente em Romanos. Mas ele vai fazer isso com a nossa ajuda. O que cabe você entender aqui, que é parte do evangelho que eu estou anunciando a vocês hoje de manhã, é o seguinte: até o dia do juízo, Jesus é um advogado de defesa. No dia do juízo, ele será o juiz. Então, se você quiser usufruir de Jesus, usufrua agora, porque é agora que ele é o advogado de defesa. Se você esperar para o dia final, ele não será mais um advogado, ele será o juiz. E essa é a razão pela qual não dá para esperar. Não, chegando lá eu vejo. Um dia eu me converto, se morrer também eu apelo para Jesus. Naquele dia, ele é o juiz. E ele não vai advogar a sua causa. Ele ou já terá feito isso, ou ele te lançará no inferno. É ele quem disse de si, no final do Sermão do Monte, que ele apartará aqueles que creram nele. Não! Mateus 7 termina com Jesus dizendo: apartai-vos de mim os que praticai a iniquidade. É o procedimento de novo. É a prática da lei de novo. E quem está mandando para o inferno é Jesus. Está lá ou não está? Vocês abrem a Bíblia lá e vê Mateus capítulo 7. Mas ele receberá aqueles que praticaram o bem. Segunda coisa que eu vejo aqui é a conclusão que Paulo chegou, porque o evangelho só é evangelho se for completo. E no evangelho conta-se a história de um Jesus advogado que vira juiz no final da história. Segunda conclusão: Deus julgará todos conforme os segredos do coração. Que essa é a parte final e doída. Deus não leva em conta só as atitudes comportamentais. Deus levará em consideração o ato antes do ato. Porque, mas isso aí não é procedimento. Sim. É sim.
Ele não está levando os motivos, que eu super creio em Deus, eu tenho um carinho, eu amo. Ele não está falando dos seus sentimentos, eu não estou falando das suas sensações, nem mesmo das suas crenças. Eu estou falando que Deus julgará o ato e Deus julgará o ato antes do ato. Que é quando a gente olha com intenção impura, quando a gente diz racá para o nosso irmão e irado a gente não consegue mais dizer shalom, quando a gente rouba a surdina, quando a gente testemunha mal contra o nosso próximo, quando a gente quebra os mandamentos e ninguém sabe, porque está lá no coração. Ninguém viu, mas 2 pessoas viram. Quem são? Sua consciência e os seus pensamentos. Por isso que Deus julgará todos conforme os segredos do coração. E no final, a hipocrisia será revelada. Não será a aparência que será julgada, mas a verdade por trás dos fatos. Você tem que praticar a lei porque no dia que a aparência for testada e tiver estofo, você está livre. Tiago fala disso, né? Vai passar todas as obras pelo fogo. Se a aparência condiz à realidade, parabéns. Se a aparência é só aparência, diz o apóstolo Tiago, você se lascou. Versão revista e corrompida. Mas é o que vai acontecer. Então Deus julgará conforme os segredos do coração. Deus julga o ato e Deus julga o ato antes do ato. E eu acho que a terceira coisa que a gente pode dizer aqui, da conclusão a que Paulo chega, eu estou falando que o evangelho é completo, e esses são pontos que a gente geralmente deixa de fora, é que o evangelho só é completo quando o juízo é levado em consideração. E a gente fala muito de salvação, fala muito de livramento, mas a gente não fala do juízo. E juízo não é só condenação, mas juízo. Deus julgará todos com equidade. E juízo dentro do evangelho não significa que todos serão salvos. E parece que não, parece uma lição comum, qualquer. Mas aqui, e só aqui no finalzinho, já estava indo bem, né? Já ia terminar sem falar mal de ninguém. Mas não tem como a gente não chegar nesse ponto e não lembrar que ultimamente vários pastorzinhos modernos, eu estou sem gravata hoje, não é que eu sou moderno, não, eu sou sem gravata porque eu tive que amarrar o escapamento, eu juro para vocês, se você for lá agora, você vai ver um nó lindo da minha gravata segurando o escapamento do meu carro. Meu carro está mais presbiteriano que eu, está de gravata hoje. Imagina eu na 23 de maio, debaixo do carro. Quem passou por mim não sabia se orava por mim, ou se orava por quem vinha de trás. Foi essa situação, não é? Pois é. O evangelho, a mensagem que a gente leva, não significa que todos serão salvos. Pastores sentados em banquinhos, pastores com seus... Nada contra o banquinho ou o laptop, mas o pastor bacana, novinho, topetinho em dia, linguagem jovial, ele está dizendo que todo mundo vai para o céu. E até o meia-idade, mas de corte moderno, também está dizendo que Jesus não vai mandar ninguém para o inferno, porque ele é legal, ele nem tem púlpito, ele prega andando, porque ele é livre. Eu não, eu preciso de esboço, preciso ler o que eu escrevi, porque eu sou bobão. Ele que é esperto. O evangelho só é completo se a gente falar do juízo, e nesse juízo precisa ter condenação. Alguém vai para o inferno. Porque se a gente vai falar do inferno e o inferno vai estar vazio, não faz sentido. E hoje em dia a mensagem de que se o evangelho é a base do julgamento, então todo mundo vai para o céu. Paulo está dizendo, no meu evangelho tem julgamento. E sabe quem julga? O Jesus que eu anuncio. Ele é o juiz. Acho que esse é o problema do evangelho que você ouve por aí, nas redes sociais, no YouTube, nos seus coleguinhas, até nos livrinhos mais fumacinha que você andou lendo aí. Porque eles falam de um evangelho onde Jesus não é juiz, onde ele só salva, onde a mensagem é fofa, onde tudo que a gente tem no final é um grande relacionamento restaurado. É claro que religião é relacionamento restaurado, mas o evangelho só é completo quando leva o juízo em consideração.
O fundamento desse evangelho é, inclusive, a lei. A lei é o fundamento do evangelho e Paulo está mostrando e demonstrando que sua mensagem, seu evangelho, contém uma nota de julgamento e condenação. Em outras palavras, Paulo está dizendo, minha mensagem é completa. Tem tudo. Tem a parte ruim e tem a parte boa. Tem o julgamento e tem a salvação. A gente não tem falado muito disso ultimamente porque o evangelho está sendo depenado. E ultimamente ficou fácil porque todo mundo agora que o calvinismo está em moda, todo mundo virou calvinista, porque você não precisa ter todos os pontos. Você pode ser de 3 pontos, pode ser de 2,5 pontos, 2,75, 4,75, 5 pontos e 2 avos. Tá fácil ser calvinista hoje. Eu sou calvinista, mas eu faço tudo o que não calvinistas fazem. Veja, a salvação não é para calvinismo. Eu estou dizendo que está fácil para o calvinista, imagina para o evangélico, imagina para o crente. Está fácil ser crente. Eu sou crente e não parei de falar palavrão, eu sou crente e não mudei a minha estética, eu sou crente e não mudei as minhas crenças, eu sou crente e não mudei nada. Eu sou crente. Você é crente, mas você está nessa igreja, então vamos mudar de igreja, para Deus na hora que vir julgar, vai levar por igreja, né? Então eu preciso estar na igreja certa. Repara como todas as nossas desculpas estão nos colocando no mesmo lugar. Sim, ainda não chegamos na pior parte. Porque o verso 17 em diante ainda vai falar sobre os religiosos e os de sobrenome judeu. Isso aqui é uma pancada, porque lembra que eu falei durante o culto de que uma pessoa escreveu um texto sobre beber suco de laranja para a glória de Deus? Deus sabe o que faz, né? Tem gente que tem nome judeu, tem gente que se gaba de ter sobrenome judeu, e Paulo vai dizer, mas nem isso vai te salvar. Não é a sua herança, não é a sua história. Você sabe qual que é o fim, né? O fim ainda vai ser o procedimento. Paulo está preparando a gente para o capítulo 3. Aguenta mais um pouquinho. É no capítulo 3 que a coisa começa a mudar. Começa. Mas por que Paulo está gastando tanto tempo aqui, meus irmãos? Por que eu estou gastando tanto tempo aqui? E é com isso que eu encerro. Porque se vocês não ouvem isso e não ficam com essa cara de desanimados que eu estou vendo aqui, essa mesa não tem sentido. Achou ruim? Ficou desesperado? Não gostou do que ouviu? Louvado seja Deus. Calvino diz que enquanto a mensagem não nos ofender, nós não vamos buscar a Deus para resolver o problema. Ele diz isso no comecinho das Institutas. E eu gosto disso, porque a mensagem do Evangelho é levemente ofensiva. Esse é o leve. Porque quando Cristo se apresenta como a solução dos problemas, você já sabe de que problemas Ele está te livrando. A gente olha para o nosso procedimento e fala, bom, se procedimento é tudo, então eu estou lascado. Porque quem vive pela lei tem que cumprir a lei todinha. Quem vive pela graça tem um Cristo que cumpriu a lei em seu lugar todinha. Por isso que o Redentor é tão fantástico.